Aqui nós vamos iniciar o primeiro encontro sobre a disciplina de macroeconomia 2, relacionado com o tema do mercado de trabalho. Esta apresentação de hoje aqui está baseada no capítulo 7 do Olivier Blanchard, da sétima edição, e tem algumas coisas que nós precisamos apresentar que não está nesse capítulo, mas eu vou fazer uma mini gravação e postar na plataforma Moodle para você, que não vai dar para fazer aqui. Eu vou fazer aqui um pouco devagar. Qualquer dúvida vocês podem perguntar de forma objetiva, para que a gente consiga chegar até o final num tempo rápido, razoavelmente rápido. Então, como já foi colocado, é o capítulo 7 do Blanchard, e tem uma grande diferença. Na macroeconomia 1, quando se estuda na macroeconomia 1, principalmente o modelo ISLM, está fazendo referência basicamente ao curto prazo, considerando que os preços são rígidos e os salários são rígidos, né? E os salários também são preços, né? Aqui nós vamos trabalhar no médio prazo e considera que os preços não são mais rígidos, que eles podem se ajustar a partir da dinâmica do mercado de trabalho. Uma coisa que também é interessante fazer uma observação a respeito da macroeconomia, do início da macroeconomia aqui para o início desse tema, é que quando se vai estudar os mercados de bens e serviços e o mercado financeiro do modelo ISLM, ali você tem como pressuposto, está implícito que o mercado de trabalho está em equilíbrio, embora não se faça menção. Embora não se faça menção. Então, quando nós começamos a estudar o modelo ISLM, já é dado que está implícito por trás dele que o mercado de trabalho ali está é, incorporado, né, e está em equilíbrio. No caso aqui, que é o mercado de trabalho, né, vou pegar aqui esse, esse período aqui do início do livro aqui do Blanchard, e o aumento da demanda, empresas aumentam a produção, uma produção maior leva a um nível de emprego maior, o nível de emprego maior leva a uma taxa de desemprego menor, uma taxa de desemprego menor leva a salários mais altos elevam os custos de produção, levando as empresas a elevar os preços. Preços maiores levam os trabalhadores a reivindicar salários. Caiu aqui essa conexão, caiu? Minha conexão aqui caiu da apresentação, eu vou só aguardar aqui que ela retorne, por gentileza. Um momentinho. Está voltando aqui. Aguardar a conexão voltar. Isso acontece aqui. Consigo conectar.
colocar para apresentar novamente. Tá. Essas conexões aqui entre a demanda, a produção, o nível do produto, os salários, elas são centrais aqui nesse capítulo. É evidente que ao longo do estudo da macroeconomia, quando as pessoas estão bastante familiarizadas, isso não é dificuldade, as pessoas conseguem é, expressar isso verbalmente, tá dando de forma bastante rápida, sem entendendo essas conexões uma com a outra. Como eu falei, é, quando estudas o modelo ESLM na sua parte inicial, do curto prazo, você não trata dessa forma porque ali você não está considerando o ajuste de preços, né, porque considera que os preços são rígidos. Então, só coloquei essa expressão aí no início do capítulo em sua totalidade, justamente para que faça essa diferença, demarque que aqui o que nós vamos ver está se referindo ao médio prazo aos reajustes de preços e salários, dado é, as situações de modificações na oferta e demanda de trabalho. A verificar como os preços e os salários se ajustam ao longo do tempo e determinar como isso, por sua vez, altera o produto. O objetivo do capítulo aqui, no geral, que nós vamos fazer é isso, a noção geral do mercado de trabalho, o foco no desemprego, vendo sua dinâmica ao longo do tempo, como é que elas afetam os trabalhadores, e principalmente, como é que se determinam os salários, como é que se determinam os preços, e mais na frente, tá, ver como é que, juntando a determinação dos salários e a determinação dos preços, né, como é que a gente entende o equilíbrio do mercado de trabalho para ir em direção para o conceito de taxa natural de desemprego. Isso é o que a gente vai tentar fazer aqui. Então, vai demorar um pouco, mas esse é o nosso percurso que nós vamos traçar aqui. Primeira sessão aqui, que nós vamos já sabendo que nós vamos correr um pouco para chegar na determinação dos preços e dos salários, né? Mas as primeiras informações aqui é a respeito do mercado de trabalho propriamente dito, a sua composição. Na realidade, todas essas informações aqui têm como referência as informações e a terminologia do livro, que é relacionada com a economia dos Estados Unidos, mas também tem poucas adaptações a ser feita aqui para o linguajar do IBGE, do linguajar aqui nosso, né, do Brasil. Lá pelas informações, né, nos Estados Unidos, eles têm uma dada população, tá? Essa população você vai compor, dentro da população geral, você vai compor a população civil disponível em idade ativa. Lá é acima de depois, né, dos 15 anos, né, menores está excluído aí os menores de 16 anos. Aqui no Brasil, a idade é mais baixa, tá vendo? Eu não sei se é precisamente 12 anos ou acima de 10 anos, mas é muito mais baixo aqui. O IBGE considera a população civil disponível em idade ativa. Essa população é dividida em força de trabalho e a população fora da força de trabalho. Então, se você tem a população em idade ativa, a população civil, né, disponível, quem é que está fora dessa força de trabalho? Aqui no Brasil, as Forças Armadas e as pessoas que estão na condição, né, de presos, né, a população carcerária. Aí, do outro lado, né, o que sobra, você tem a população, você tem a força de trabalho, lá nos Estados Unidos, né, uma população total de pouco mais de 300 milhões,
tem uma população, uma força de trabalho de 155 milhões, né? Quase 156 milhões da força de trabalho. E essa força de trabalho, né, ela é dividida em quê? Né? Em empregados e desempregados. E aí a opção para a gente, basicamente, é o que nos interessa aqui, essa divisão entre força de trabalho para o lado dos empregados e os dos desempregados, porque com isso nós vamos trabalhar no sentido da taxa de desemprego, ou mais lá na frente, né, a taxa natural de desemprego. Aqui no Brasil, né, o dado de até 2010, né, e a evolução da população economicamente ativa em relação à população absoluta. Então, você tem a PEA, né? E aí, ao longo do tempo, tá vendo, você vai tendo as diferentes composições, né? Você tem, em 1950, você tinha uma PEA de 17%, né, da população em relação à população absoluta, e aí vai aumentando. Por quê, né? Porque em 1950 você tinha uma diferença que as mulheres, né, geralmente, tocando na área, e aí ao longo do tempo a população economicamente ativa ela vai se a economia vai se reestruturando. Então, a relação que você tem da PEA em relação à população absoluta, né, de 33 em 1950, você passa para 49% em 2010. Então, vou colocar essa informação no sentido de ter uma ideia geral, que aí não está colocado em termos absolutos, está colocado em termos relativos. Voltando aqui, né, para a terminologia que nós vamos seguir aqui, continuando sobre informações a respeito do mercado de trabalho, né? Você tem uma dada taxa de desemprego, ela pode refletir duas realidades bastante diversas. Então, se pegar por acaso, né, hoje no Brasil você tem uma taxa de desemprego bastante atípica, cada aprofundamento da crise, muito em função da pandemia que começou há um ano, né, mas também em relação às dificuldades que a economia vem passando desde a recessão de 2015 para cá, diferente de todas as outras economias, a economia brasileira ainda não conseguiu se ajustar para voltar novamente a alcançar taxas de crescimento, né, relativamente próximas das outras economias de igual nível dela. Então, uma taxa de desemprego pode refletir uma realidade de forma dupla, né? Por um lado, ela pode refletir um mercado de trabalho bastante ativo, com muitos desligamentos e muitas admissões. Se tem uma taxa de desemprego de 5%, 6%, vamos colocar uma taxa de desemprego muito baixa, por exemplo, né, 4%. Tá? Isso pode refletir que essa taxa de desemprego ela esteja refletindo o dinamismo, né, da, do mercado de trabalho naquele momento. Mas também, uma determinada taxa de desemprego ela pode expressar, tá, o mercado de trabalho esclerosado. Esclerosado aí no sentido mesmo médico, né, que dificuldade de se recuperar. Com poucos desligamentos, poucas admissões, tem um contingente estagnado de desempregados. Eu não sei dizer, né, nesses últimos 6 anos, se a taxa de desemprego brasileiro está expressando isso ou não. Estou apenas colocando aqui, como o Blanchard foi referência, que uma taxa de desemprego, geralmente, ela expressa duas situações. Ou um mercado de trabalho bastante ativo, ou um mercado de trabalho esclerosado. Para descobrir, né, qual realidade está por trás de uma determinada taxa de desemprego agregada,
é preciso ter dados sobre a movimentação dos trabalhadores. Se estão sendo muito demitidos, se, ou não, se estão sendo demitidos numa intensidade muito grande, ou algo similar. É preciso você se basear nas informações que estão disponíveis naquele momento. Aqui, em relação aos Estados Unidos, os fluxos médios mensais entre emprego e desemprego para fora da força de trabalho nos Estados Unidos é de 1996 a 2014. Então, coloca aí, né, que você tem uma determinada quantidade de empregados mensais, né, de 139 milhões, uma quantidade de desempregados mensal na média de 8,8 milhões, uma população fora da força de trabalho de 77 milhões. Aí é óbvio que é grande essa população fora da força de trabalho, porque os Estados Unidos têm duas coisas, né, maiores do que todos os outros países. Né? Um efetivo das Forças Armadas maior do que quase todos os países, eu não sei, só não sei dizer se é maior do que a China ou não, mas a população carcerária é imbatível dentro dos Estados Unidos, e tem um percentual muito grande da sua população que é encarcerada. E aí, o que expressa, né, esse quadro aí do movimento mensal, né, do fluxo médio mensais entre emprego e desemprego, né, nos Estados Unidos? E expressa, né, primeiro, os fluxos de trabalhadores que entram e saem dos empregos são muito grandes, então, geralmente tem muitas pessoas que são demitidas mensalmente. Os fluxos de entrada e saídas do desemprego são grandes em relação ao número de desempregados. Há também grandes fluxos de entrada e saída da força de trabalho, grande parte dela entrando e saindo diretamente do emprego, né? Porque aqueles que saem das forças armadas, do efetivo das Forças Armadas vão procurar emprego, né? E muitos desses que vão para as Forças Armadas estão saindo da força de trabalho. É evidente que talvez deve ser muito menor a quantidade de indivíduos que saem da população carcerária em busca do emprego, mas muitos saem da composição da população da força de trabalho para fora porque eles encarceram muitas pessoas anualmente. Seguindo aqui, não se deve pensar no desemprego dos Estados Unidos como um reservatório estagnado de trabalhadores, porque, como foi visto, né, há dois slides, né, mas, geralmente uma taxa de desemprego eles sempre reflete ou um mercado de trabalho muito ativo ou um mercado de trabalho esclerosado. A economia dos Estados Unidos, geralmente, nas últimas décadas, ela não passou por situações muito difíceis no seu mercado de trabalho. Em alguns momentos, né? Teve alguma elevação da taxa de desemprego, mas não ao ponto, está dando de ser chamado, está dando um mercado de trabalho esclerosado. Para a maioria dos desempregados, estar nessa condição é mais uma transição rápida do que uma longa espera entre empregados. Né? Que talvez, né, em algumas economias, diferente do que ele está mostrando aí, quando o indivíduo perde o emprego, muitas vezes em certos países, em certas economias, ou mesmo nos Estados Unidos, dependendo da qualificação e dependendo do tipo de trabalho que a pessoa desenvolve, às vezes o indivíduo leva muito tempo para encontrar outro emprego. Né? Mas o que ele está colocando aí é que, na maioria das vezes, tá vendo? Quem sai do mercado de trabalho, não, passa para a categoria de desempregado, geralmente arruma um emprego num período de tempo bastante reduzido em comparação com economias menos dinâmicas. Alguns daqueles classificados como fora da força de trabalho são, na realidade, trabalhadores desalentados. É outra discussão, está vendo? Porque essa questão dos trabalhadores desalentados, eles estão sem emprego, né, mas não estão na categoria de desempregados, porque, como eles não estão procurando emprego, eles não vão para as estatísticas de desempregados.
no caso brasileiro, por exemplo, só é considerado quem está desempregado quem procurou emprego na última semana. Você pode estar 2, 3 meses desempregado, ou um ano, mas na hora da pesquisa, se você responder que na última semana o indivíduo não procurou emprego, ele não é considerado desempregado. É, a propósito disso, o Brasil tem uma taxa de desemprego, né, próxima ali de torno de 13% a 14%, né, com mais de 13 milhões de desempregados. Calcula-se que esses, na categoria de desalentados, né, estão acima, tá vendo, de 10 milhões, mesmo próximo, tá vendo, da mesmo nível, né, daqueles que estão na categoria de desempregados. Então, somando os dois, dá quase 30 milhões de desempregados, né, somados com os desalentados, no caso do Brasil. É por isso que, às vezes, os economistas se concentram na taxa de emprego, que é a razão entre o emprego e a população disponível para trabalhar, em vez de se concentrarem na taxa de desemprego. Então, se você pode tratar isso, né? Então, você tem uma taxa de desemprego de tantos por cento, 10%, significa que a taxa de emprego aí é 90%. Isso, né, se não tivesse os desalentados. Mas você poderia considerar de forma bruta assim, não. Se não existisse desalentado, se você tem uma taxa de desemprego de 10%, a taxa de emprego seria de 90%. Como você tem os desalentados, aquela população que não que está sem trabalho, mas não está dentro da categoria de desempregados, então, se você tem uma taxa de desemprego de 10%, significa que a taxa de emprego é menor, né, do que aquela diferença para os 100%. Não dá para ser todos os restantes 90%. O movimento da taxa de desemprego nos Estados Unidos, de 1948 a 2014, tá vendo? Aqui ele mostra isso apenas quem estuda de forma mais histórica o desenvolvimento dos conceitos dentro da macroeconomia. E aí, como você teve logo após a Segunda Guerra Mundial, né, uma baixa na taxa de desemprego devido às condições específicas e particulares ali no pós-guerra, e isso perdurou até ali o início não, né, um pouco ao longo da década de 70. Quando chegou na década de 70, terminou a década de 70, as taxas de desemprego aumentaram muito. Então, ali, é toda uma história, né, que tem por trás disso. E ajuda muito a gente entender que implicações é essa mudança no nível da taxa de desemprego, não só da economia dos Estados Unidos ao longo do tempo, mas da maioria dos países, vamos considerar assim, dos países da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, isso vai influenciar decisivamente, né, na modificação, nas transformações dos conceitos dentro da macroeconomia, né, como da curva de Phillips, principalmente da curva de Phillips, e o entendimento da inflação a partir da década de 70 em diante. Então, aqui mostra duas coisas que eu estou dizendo, tá vendo? As flutuações na taxa de desemprego, ou as mudanças na taxa de desemprego, e essas mudanças na taxa de desemprego estão relacionadas com as flutuações econômicas, né? E períodos de expansões e períodos de recessão. Passando dessas informações, né, aqui do movimento, continuando aqui, como as flutuações da taxa de desemprego agregado afetam os trabalhadores individualmente? Esta é uma questão importante porque sua resposta determina dois efeitos. Desempregado, né? Então, quem está dentro da categoria de desempregados, como é que o desemprego, né, afeta tanto o indivíduo, né, como a economia na sua totalidade? Então, você tem dois efeitos. O efeito do movimento da taxa de desemprego agregado no bem-estar dos trabalhadores individualmente, e, por outro lado, o efeito da taxa de desemprego agregado sobre o salário. Nesse primeiro ponto, né, por exemplo, a gente sabe que a nossa sociedade é organizada economicamente a partir do emprego, né? E os indivíduos sem emprego, eles têm um ônus muito grande, né?
porque quem está empregado, principalmente no campo, né, produtivo, ele não está apenas produzindo mercadorias e serviços, etc. Ele também está se construindo, né, como ser humano a partir das relações que ele estabelece dentro das empresas, com os colegas das empresas e na próprio seio da família. Já o indivíduo desempregado, além de ele não estar produzindo no âmbito da economia, ele se destrói muito, ele sofre muito psicologicamente no campo humano, no campo psicológico, vamos dizer assim, também até no campo da psicanálise, né? Porque muitos ficam com efeitos, né, irreversíveis. E também, né, a taxa, né, de desemprego, ela também afeta de modo agregado, os salários. E a gente vai ver lá para frente, né? Uma alta taxa de desemprego geralmente força os salários, né, para baixo, uma taxa de desemprego menor geralmente deixa os trabalhadores numa situação mais confortável. E isso a gente vai ver também de forma detalhada mais para frente. Pensamos agora nas implicações para os trabalhadores empregados e desempregados. Se o ajuste ocorre por meio de um número menor de admissões, a probabilidade de que um trabalhador desempregado venha a encontrar emprego diminuirá. Então, se você tem determinada situação, que a gente viu lá no início, né, da nossa apresentação, você tem uma redução na demanda, essa redução da demanda tem como implicação que a empresa vai produzir menos e, consequentemente, vai ter uma implicação no emprego. Quando você tem uma redução na demanda, aí você pode, né, ter uma situação na qual a empresa não tome a iniciativa de demitir sumariamente. Ela espera a situação de que os próprios trabalhadores possam pedir demissão, né? Então, se isso tem consequências, né? Se você, aqui no caso, né, você tem um ajuste, se o ajuste, né, ocorre por meio de um número menor de admissões, a probabilidade de que o trabalhador desempregado venha a encontrar emprego diminuirá, né? Porque a empresa não tomou a iniciativa de demitir, ela está esperando que os indivíduos, né, tomem a iniciativa, e isso faz com que aqueles trabalhadores que estão fora do mercado de trabalho tenham mais dificuldade de encontrar um emprego, porque as empresas não demitiram de forma automática, esperando a iniciativa dos outros trabalhadores. Então, e isso faz com que esse menor número de admissões implique, entendendo que os outros trabalhadores que já estão fora do mercado de trabalho, tá, têm mais dificuldade de arrumar emprego, né? Então, ah, trabalhadores desempregados, né, para que eles venham encontrar novos empregos, diminui se você tem uma dinâmica menor. Se, por outro lado, o ajuste ocorre mediante demissões involuntárias, a própria empresa demite sumariamente, então os trabalhadores empregados terão um risco maior de perder seus empregos. Mas, por outro lado, tá vendo, diferente da situação acima, da situação acima, as demissões estão acontecendo no maior ritmo, abre a oportunidade para que, no momento subsequente, os trabalhadores que estão desempregados tenham mais facilidade de encontrar emprego, né? Mas, por outro lado, tá vendo, no momento mesmo, tá vendo, que a empresa é obrigada a fazer a demissão, os trabalhadores correm mais risco de, naquele momento, perder os seus empregos. De modo geral, as empresas recorrem a ambas as lógicas, né, para demitir. Ou faz isso involuntariamente, de forma sumária, ou esperam a iniciativa dos próprios trabalhadores pedir demissão para que elas, já que elas precisam reduzir o número de trabalhadores, porque a demanda da economia foi reduzida, né? Então, se elas precisam
reduzir o emprego, tá? Elas fazendo aqui, e geralmente elas fazem, fazendo uma combinação de demissões, demissões sumárias com demissões provenientes da própria iniciativa dos trabalhadores. Movimento, a taxa de desemprego e a proporção de desempregados que encontram emprego lá nos Estados Unidos de 1996 a 2014. Aí nós temos duas situações, está vendo? No eixo vertical do lado esquerdo, tá? Onde você tem a taxa de desemprego, ela tem uma escala diferente da taxa do lado direito, da taxa do lado direito, que é a taxa de admissão. De admissão. Então, você tem a linha vermelha, que está mostrando aí a evolução da taxa de desemprego de 1996 a 2014. Por outro lado, você tem a linha azul, que está mostrando a proporção, né, de desempregados que encontram emprego nos Estados Unidos, considerando que a base dela é a linha vertical do lado direito com a escala inversa. A escala inversa, né? Então, o que é mostrado aí? Tá? Quanto maior a taxa de desemprego, menor é a proporção de trabalhadores que encontram emprego. Quanto menor a taxa de desemprego, maior a proporção de trabalhadores que encontram emprego. Né? Então, só para dizer como é que você vê isso aí no gráfico, é porque a escala do lado esquerdo é vermelha, que referente à taxa de desemprego tem uma escala numa lógica, a azul do lado direito, ela está com a escala invertida, com a escala invertida, de cima para baixo. Tá? Então, está mostrando aí, tá vendo, ao longo do tempo, mostrando a evolução da taxa de desemprego, está mostrando o que acontece ao longo do tempo com a proporção de desempregados que encontram emprego. Então, taxa de desemprego maiores, menor possibilidade dos trabalhadores desempregados encontrarem emprego. Taxa de desemprego menores, maiores possibilidades dos desempregados encontrarem emprego. Quando o desemprego é alto, a situação dos trabalhadores piora em dois aspectos. Os trabalhadores desempregados se defrontam com uma maior probabilidade de que venham a perder o emprego e os trabalhadores desempregados se defrontam com uma probabilidade mais baixa de que encontrem emprego, ou que é equivalente, espere permanecer desempregados por um período mais longo. Tá? Então, na realidade, o que mostra isso é que o desemprego alto ele é muito nocivo em várias dimensões, né? Em várias dimensões, para os trabalhadores, né? E para o conjunto da economia, para o conjunto da economia, né? Mas os trabalhadores, tanto por eles, né? Os trabalhadores, eles têm uma menor dificuldade, uma maior probabilidade de perder o emprego, mas ao mesmo tempo tem maior dificuldade para encontrar emprego. Que está mostrando, né, a taxa de desemprego e taxa mensal de desligamento do emprego dos Estados Unidos. Aí eu passo aqui, que está lá no livro, coloquei lá na plataforma o capítulo de forma separada, para facilitar que os alunos possam manusear, né, de maneira mais fácil. Aí vocês dão uma lida lá. Agora aqui nós vamos agora iniciar um novo momento, que é a determinação dos salários, que é uma das partes centrais aqui da apresentação que nós vamos fazer. Antes, nós estávamos apresentando informações gerais sobre o mercado de trabalho, e mercado de trabalho porque o foco da nossa discussão aqui é sobre a taxa de desemprego. Né? E nós vamos ver aqui, inicialmente, tá? Determinação de salário e depois determinação de preço. Depois, vamos juntar determinação de salários e preços, é, como é que isso se compõe, né, para o entendimento do desemprego, da taxa de desemprego. Determinação do salário. Os salários são fixados de várias maneiras. Às vezes, por negociação coletiva, isto é, pela negociação entre empresas e sindicatos. Essa, no geral, a maioria dos trabalhadores conhece essa maneira, esse modo de
fixação de salários a partir de negociações coletivas. Tá? Aí ele coloca algumas informações lá a respeito, tá dando de que na economia dos Estados Unidos você tem hoje uma taxa, tá dando de trabalhadores que participam desse processo de forma negociada muito baixa, menos de 10%. Você tem um livro que faz uma análise global, né, de toda a economia dos Estados Unidos, mas trata uma parte dele, né, que é o livro do Joseph Stiglitz, que foi publicado ano passado, né, Lucro, Povo, Lucro, né, e Povo e Lucro, é esse o título, né, Povo e Lucro, e faz uma análise muito legal, tá vendo? Dos efeitos e das implicações que essa baixa taxa de sindicalização dos trabalhadores dos Estados Unidos tem para o desempenho global da sua economia. Então, colocado aí que você tem um percentual muito baixo de trabalhadores que hoje também participam de negociações para a fixação de salários. Para o restante, né, os salários são fixados ou pelos empregadores, né, você vai contratar alguém e o empresário lá diz o seu salário é tal, você não tem nem, você não participa, aquele que vai ser empregado não participa do processo de determinação do salário. Ou pela negociação entre o empregador e os empregados individualmente. Então, você tem o mais convencional, que é negociação coletiva. Você tem outra forma que o empregador diz diretamente qual é o salário do trabalhador. Você tem também a fixação dos salários entre as negociações diretas entre o empregador e o empregado. E também você tem aquelas situações, tá vendo? Onde os trabalhadores, tá vendo? Eles vão lá individualmente, fazem a proposta, tá vendo? Sem muitos poder de barganha, mas eles fazem isso de maneira individual. Fora isso, você tem essas situações aí que é muito comum, tá vendo? Você também tem aqueles salários que são determinados, né? Por exemplo, essa situação de pegar ou largar. Quem trabalha nessas redes, né, de fast foods, né, como McDonald's, Starbucks, Boomerang, que mais? Tem essa série, tá vendo? O que é que o Blanchard diz lá? Tá vendo? Essas empresas, né, eles ofertam emprego e como tem muitos trabalhadores procurando esse emprego, tá vendo? Não tem nem uma relação com a questão de negociação. Tá? Você vai lá, se a pessoa, tá vendo, se o indivíduo não quiser, tá vendo, ele não vai atrás. Mas se ele quiser fazer algum pleito, né, para o empregador, eles não atendem o pleito porque tem uma quantidade muito grande de indivíduos registrados que preencheram o cadastro na fila. Então, eu não sei se algum é comum, como aqui não está só, não estou falando só para os alunos, né, mas estou falando agora também para a gente de fora aqui na sala, que é muito fácil de você encontrar isso, né? Com vizinhos e colegas que trabalham nessa situação. Né? Ter um emprego é pegar ou largar, pouco importa o salário que está sendo ofertado. E aí ele menciona a questão dos empregos no McDonald's. Os recém-formados para a economia dos Estados Unidos, ele diz que geralmente os recém-formados já têm um poderzinho de pleitear alguma coisa para o empregador, e os campeões aí, né, que têm maior poder de barganhas, né, são os CEOs, né, e também as celebridades, né, incluindo, né, os esportistas por um lado, os artistas por outro. Esses têm um grande poder de barganha. Há também grande diferença entre os países, né, nesse processo de negociação de determinação dos salários. O Japão e a Europa, você tem um peso maior nas negociações do que nos Estados Unidos, né? E geralmente essas negociações acontecem em nível de firmas, nível setorial ou nacional. Dadas essas diferenças, né, é possível formular. Aí ele faz a pergunta: né? Já que você tem uma diversificação muito grande
É possível você ter uma teoria geral da tratação dos salários? Aí ele coloca lá no capítulo que sim, porque tá vendo, são possibilitado um conjunto sintético de informações que os economistas se baseiam para entender, tá vendo, como é que os salários são determinados. Tá? Embora as diferenças institucionais influenciem a determinação dos salários, há forças comuns entre a ação entre todos os países, né? Para que possa ter um entendimento, tá, daquilo que determina os salários. E aqui nós estamos chegando de forma mais concreta para o entendimento de como é que os salários são determinados aqui no campo, né, da macroeconomia. Há dois conjuntos de fatos que se destacam, né, nesse processo de determinação dos salários, porque se a gente considerar que a, a partir, né, da perspectiva da oferta e demanda, né, seria possível as empresas baixar o salário, né, de forma ilimitada, né, aí ele vai colocar alguns aspectos aqui de entendimento, né, que se transformaram em teorias, né, a respeito de explicar, tá vendo, que a demanda e a oferta de trabalho, geralmente, elas não têm o poder de baixar de forma muito absurda, de forma infinita, o salário. Esses dois conjuntos de fatores aqui, o primeiro deles, né, os trabalhadores normalmente recebem um salário que excede o seu salário de reserva, o salário que poderá torná-los indiferentes entre trabalhar ou permanecer desempregados. Então, isso é mais ou menos, né, como se você fosse, quando você vai lá para aquele estudo do bem-estar, do excedente do produtor ou o excedente do consumidor, né, e diz o seguinte, né, o consumidor está disposto a pagar tanto, né, para determinada mercadoria, ou o produtor está disposto a vender o produto por tanto. Né? Aqui está dizendo que existe, né, para os trabalhadores um salário de reserva, aqueles salários que os trabalhadores estão dispostos a trabalhar, e que é indiferente, né, ele ir, né, trabalhar com aquele salário ou ficar desempregado. Né? Esse seria a base, né, de referência dos trabalhadores. O que ele está dizendo aí? Tá vendo? É que, geralmente, as empresas pagam um salário acima do salário de reserva. E a gente vai ver por quê mais lá na frente. Outro, outro fato que se destaca, né? Os salários normalmente dependem das condições do mercado de trabalho. Quanto menor a taxa de desemprego, maiores os salários. Então, essa relação aqui, né, das condições do mercado de trabalho, se você tem uma taxa de desemprego grande, né, os salários são pressionados para baixo. Se você tem uma taxa de desemprego menor, os salários, geralmente, os trabalhadores geralmente têm uma condição melhor de barganhar para ter um salário maior. Um salário maior. Então, dois pontos, né? Geralmente, as empresas pagam um salário acima do salário de reserva. E segundo, que geralmente os salários também eles variam muito em função das condições do mercado de reserva. Para pensar aqui, né, o, em relação a essas condições, né, esses aspectos de cima, tá, sobre, sobre esses dois pontos, né, do salário de reserva e as condições do mercado de trabalho, os economistas raciocinam que os trabalhadores sempre têm algum poder de negociação. E, por outro lado, que as empresas podem desejar remunerar acima do salário de reserva. Se desejar, eu coloquei entre aspas, porque uma coisa que nem sempre é fácil da gente compreender de uma forma direta esse desejo das empresas de remunerar os trabalhadores acima do salário de reserva. Isso é uma coisa objetiva, mas que a gente vai ver aqui na frente. Né? Então, foi colocado aí, né, que há duas questões, né, que se destacam nesse fato aí. A remuneração sempre acima do salário de reservas e que os salários sempre dependem das condições do mercado de trabalho. Dadas essas duas situações, do salário de reserva, as condições do mercado de trabalho,
Tá? Os trabalhadores sempre têm algum poder de negociação, segundo os economistas, e que geralmente as empresas desejam, né, remunerar sempre os trabalhadores acima do salário de reserva. Aí a gente vai ver essa teoria, que teoria é essa e qual é o fundamento dela que diz que as empresas sempre desejam remunerar os trabalhadores acima do salário de reserva. Vamos aqui. Primeiro, né, dizendo que a ideia é que sempre os trabalhadores possuem algum poder de negociação. Agora a gente viu, né, que aqueles trabalhadores daquelas situações de pegar ou largar ou ir recém-formados, né, têm um baixo poder de negociação. E na situação de alta taxa de desemprego, esse poder de negociação é muito baixo. Mas considerando que sempre existe algum poder de negociação pelos trabalhadores. O poder de negociação do trabalhador depende, né? Quanto custaria para a empresa substituí-lo? Né? Então, você tem um trabalhador empregado numa empresa, aí, se você tem uma redução na demanda, a empresa precisa demitir. O que acontece em algumas situações? Né? A empresa vai demitir ou pedir para o trabalhador baixar o salário, ou vai fazer, ou devido ao poder de negociação do trabalhador, ela vai é, manter o trabalhador com aquele mesmo salário. Aí o que é que eu quero colocar para aí? Tá vendo? É que, geralmente, tá vendo, as empresas, né, elas pensam, tá vendo, no custo que elas têm de demitir de forma sumária, demitir de forma automática o trabalhador, porque quando a economia voltar a se aquecer, ela vai ter, tá vendo, um custo, tá vendo, para substituir para outros empregados. Segundo ponto, a dificuldade de encontrar outro emprego. Né? Então, a empresa, né? Por outro lado, de um lado, a gente viu que a empresa não gosta muito de demitir, só quando é bem necessário. E, por outro lado, o trabalhador não quer ser demitido porque ele acha que a probabilidade de encontrar um emprego sempre é mais difícil, né, do que a primeira vez que ele foi arrumar um emprego. Né? Então, quanto maior o custo da empresa para substituir o funcionário e quanto mais fácil para ele encontrar outro emprego, maior poder de negociação ele terá. Então, considerando isso aí, tá vendo, vai dar tá dando a quantidade, né, o poder dele perante a empresa. Se a empresa achar que é custoso demiti-lo, por um lado, e se ele achar, eu sou bem qualificado, por um lado, eu vou arrumar um emprego com facilidade, ele vai dizer assim, eu vou pleitear aqui uma negociação aqui nessa empresa até o quanto eu puder. Mas, por outro lado, se ele acha que não tem muita facilidade de encontrar emprego, se for demitido, isso baixa o poder de negociação dele perante a empresa. Isso tem duas implicações. Né? Esses dois pontos que foram colocados aí, tá vendo? O custo para a empresa e a facilidade maior ou menor de encontrar emprego do trabalhador, tem duas implicações. Né? O poder de negociação do trabalhador depende da natureza do seu emprego. Né? Então, se você um emprego, você tem um emprego é, bem qualificado, né? Você entra num museu aí pelo mundo, tá vendo? Você, uma pessoa daquela passa 30, 40 minutos falando para a gente só de um quadro, daquele, explicando. Talvez não seja muito fácil de você encontrar muitos empregados para fazer aquilo, né? Mesmo dentro do campo tecnológico. Né? Você também tem muitos trabalhadores que têm uma certa qualificação, né? Uma certa qualificação que tá dando, faz com que qualificações que tenham o melhor prestígio dentro da economia, tá? Aumenta o poder de negociação dos trabalhadores. Mas esse tipo, né, de trabalho que é convencional, né, hoje, né, dentro da economia, na economia nossa, com uma alta taxa de desemprego, né, geralmente você, na economia brasileira, é, você não tem uma quantidade grande de tipo de trabalho que tem uma natureza, né, e o trabalhador seja indispensável para a empresa. Então, a natureza do trabalho é uma questão que pesa muito no poder de negociação. Se um trabalhador, se é um trabalho, né, que não é tão, que não tem tanta exigência, né,
baixo poder de negociação. Se é um tipo de trabalho que a pessoa está vendo, é difícil de você encontrar trabalhadores naquela área e também exige qualificação elevada, poder de negociação do trabalhador aumenta. E, por outro lado, né, o poder de negociação de um trabalhador depende também das condições do mercado de trabalho. Muito desemprego, né, é mais, abaixa muito o poder de negociação. Baixa taxa de desemprego, aumenta, né, melhora o poder de negociação dos trabalhadores. Até mais outras informações que ele coloca lá, que eu não vou mencionar, mas só que entenda o que afeta mais na determinação do salário relacionado com a negociação dos trabalhadores. Segundo aspecto, né, a gente viu que os economistas entendem, tá vendo, que tem duas questões, né, que todo trabalhador tem algum poder de negociação e, por outro lado, as empresas geralmente pagam um salário acima do salário de reserva. Vamos para essa teoria aqui, né, do salário eficiência. Independentemente do poder de negociação dos trabalhadores, as empresas podem desejar pagar mais do que o salário de reserva, aquele salário, né, que o trabalhador está disposto, né, a entrar na empresa ou não, né, disposto ou não, aquele salário base. E a gente viu lá atrás que geralmente as empresas, né, tendem a pagar o salário acima desse salário de reserva. A teoria que está por trás dessa ideia é a teoria do salário eficiência, né? Que diz que as empresas podem desejar que os funcionários sejam mais produtivos, porque se ela paga um salário bem acima do salário de reserva, tem a tendência que o trabalhador permaneça mais tempo na empresa. Isso tem várias vantagens para que o trabalhador se torne mais produtivo lá, né? Por exemplo, se é uma atividade que exige, tá vendo, muito tempo de aprendizado para que ela seja desenvolvida com maior maestria, né? Significa que trocar muitos trabalhadores, ter um turnover, tá vendo, muito grande, isso prejudica, baixa a produtividade daquela atividade, né? E isso faz com que as empresas tenham interesse em pagar um salário acima do salário de reserva, né? Que seria o salário de eficiência. Além disso, né, o salário acima do salário de reserva torna a permanência dos funcionários financeiramente atraentes, reduzindo a rotatividades e elevando a produtividade. Aí, dentro dessa questão aí, tá dando você tem a possibilidade de fazer uma discussão, né, mais longa, tá? Mas eu faria isso basicamente da questão do processo de aprendizagem, tá? E de que se para determinados tipos de atividades, né, você demitir um trabalhador, geralmente não é fácil você repor aquele trabalhador com o mesmo padrão de desempenho daquele trabalhador que já tinha passado por uma curva de aprendizado, tá vendo, por um tempo razoável. Continuando, né, as empresas desejam que seus funcionários se sintam bem, né, com o salário de eficiência, é uma coisa meio subjetiva, etc. Tá vendo? Aí vamos dizer assim, bem economicista, mas estamos estudando economia e aí não tem como sair dessa parte de economicista, né? Assim como as teorias baseadas na negociação, as do salário e eficiência sugerem que os salários dependem tanto da natureza do emprego quanto das condições do mercado de trabalho, né? Então, se são empresas da área do campo da alta tecnologia, né, significa que a natureza desse emprego, né, faz com que, além da empresa pagar um salário acima do salário de reserva, né, o próprio trabalhador já tem um poder de negociação maior. Também está dizendo aí que, muito parecido com a questão do poder de negociação, o salário de eficiência está diretamente relacionado com a natureza do emprego e com as condições do mercado de trabalho. Então, se são empresas da alta tecnologia, emprego altamente qualificados. E as condições do mercado de trabalho afetarão o salário, porque se você tem alta taxa de desemprego, afeta o salário de uma maneira, se você tem uma baixa taxa de desemprego, afeta a taxa de salário de outra maneira.
Então, pegando essa discussão que nós vimos sobre a questão da negociação que afeta os salários, né, vamos ver aqui, tá, como é que o salário é definido propriamente dito pelo empregador. A gente vai demarcar aqui, tá, as variáveis que definem, que determinam, tá, o nível de salário dos trabalhadores. Né? Nossa discussão sobre determinação de salário sugere a seguinte equação, né? Que o salário é igual aos preços esperados, tá? E também é função, né, da taxa de desemprego e da variável abrangente. Tá? Então, se eu mostro aqui, vai se definir aqui embaixo as notações, né? Aí eu vou voltar aqui para que a gente entenda aqui. Quando vier essa fórmula lá na frente, agora já, quando verificar, já saiba quais são, o que significa cada uma dessas notações. O salário nominal agregado, W, depende de três fatores. O nível esperado de preços, né, que, né, foi subscrito aí, a taxa de desemprego, né, o U aí, a variável abrangente, representando todas as outras variáveis que podem afetar os resultados da taxa de salário. Então, se você pegar de cara, né, essa expressão aí, essa equação, vai ficar colocado aí de uma forma bastante geral, né, o, o que determina o salário, né, você vê aí da discussão que nós já fizemos lá atrás. Né? O salário é determinado primeiro, né, pelo nível esperado de preço. Aí a gente vai só fazer uma qualificação lá na frente a respeito desse nível esperado de preço. Tá? E a taxa de desemprego, que é uma das variáveis que interessa aqui para a nossa apresentação, que nós vamos ver aqui mais na frente. Tá bom? E a variável abrangente, que está relacionada com a política do governo, com a questão do seguro-desemprego, a questão do salário mínimo, etc. Né? Todas as outras variáveis institucionais, né, que afetam a determinação do salário. Então, positivamente aí, o nível de preço esperado, né, afeta positivamente o salário e a taxa de desemprego afeta negativamente. Quanto maior a taxa de desemprego, o salário tende a ser menor. E a variável abrangente, né, ela afeta o salário positivamente. Então, se você tem a política de salário mínimo, tem a política de seguro-desemprego, etc., né, e outras legislações, isso geralmente força com que o nível do salário nominal, né, seja maior. Então, vamos seguir, está vendo? Aqui é interessante que seja fixado e lembrado, né, esse aspecto aí. Né? O salário nominal depende, né, dos preços esperados e da taxa de desemprego, mais a variável emergente. Atua positivamente no salário nominal os preços esperados e a variável abrangente atua negativamente a taxa de desemprego. Por que o nível de preços afeta os salários? Então, é a primeira variável aqui que nós temos, né? Voltando. Por que o nível de preços afeta o salário? Independente é o nível, se é o nível de preços esperados ou o nível de preço efetivo. Lá para frente a gente vai só fazer um comentário a respeito disso. Então, nós temos dois níveis de preço que é interessante lembrar aqui. Tá? É o nível de preço de hoje, tá? E aquele nível de preço, né, que é esperado para daqui 2 meses, 3 meses, um ano. Tá? Mas aqui na fórmula, inicialmente está colocado, né, que o salário nominal depende do nível de preço esperado. A pergunta aqui, por que o nível de preços afeta os salários? A resposta é que tanto os trabalhadores quanto as empresas se preocupam com os salários reais e não com os salários nominais. E aí, como é que a gente vai entender que isso, né, faz com que, tá vendo, a gente compreenda por que o nível de preços afeta os salários, a determinação dos salários, é, é, pelo fato das empresas e dos trabalhadores estarem preocupados com os salários reais e não com os salários nominais. Os trabalhadores não se preocupam
com quantos dólares recebe, mais com quantos produtos pode comprar. Então, você vai dizer o seguinte, eu vou fazer um contrato com alguém, tá vendo? O que está dizendo aí? Tá? Meu salário vai ser de 30 mil, tá? Ou de 50 mil. Está dizendo aí que não importa. O que importa é que o trabalhador quer saber quanto é que ele vai comprar com o salário que ele está contratando hoje, né, com esse salário daqui a 2 anos, 3 anos. Então, isso é o que importa para os trabalhadores. Né? Porque ele pode até ter um salário nominal muito elevado, mas esse salário não interessar para ele e não atender, né, as suas demandas, a sua satisfação, tá, daquilo que ele está interessado em comprar. Por isso que o que importa é o salário real e não o salário nominal para os trabalhadores. Do mesmo modo, as empresas não se preocupam com os salários nominais que pagam, mas com os salários. Do mesmo modo, vou só repetir. Do mesmo modo, as empresas não se preocupam com os salários nominais que pagam, mas com os salários nominais que pagam em relação ao preço dos bens que elas vendem. Né? Então, da mesma forma, né, o que interessa para ela é o salário real. Ela não está interessada, né, com os salários nominais que ela vai pagar para os trabalhadores. Mas está dando a relação desses salários nominais, né, com os preços dos bens que elas vão vender. Em relação ao preço dos bens que elas vão vender. Então, se esses bens estão muito baratos, né, ou estão muito caros lá na frente, ela vai vender esses bens pelo preço elevado, significa que para ela não tem muito problema pagar um salário nominal mais alto. Se esses bens, né, que ela vai vender lá na frente, né, são baratos, né, significa que ela não vai poder pagar e não vai ter interesse em pagar um salário nominal mais elevado. Então, está colocando aí, né? Porque o nível de preços afeta os salários. Né? Porque, tanto para os trabalhadores como para as empresas, né, se interessam pelos nível, né, pelos salários reais e salários reais. Por quê? Os trabalhadores não estão interessados na magnitude do salário que eles vão receber, mas na quantidade de bens que eles vão comprar com aqueles salários. E as empresas não estão interessadas com o valor nominal que vão pagar, mas estão interessados, tá dando, em comparar esse valor que eles vão pagar com o valor dos bens que elas vão vender. Se os trabalhadores esperam que o nível de preço, o preço dos bens que compram, vá dobrar, eles pedirão que o salário nominal dobre. Se as empresas esperam que o nível de preço, o preço dos bens que vendem, vá dobrar, elas estarão dispostas a dobrar o salário nominal. Porque, da mesma forma, os trabalhadores acham que os bens terão um preço mais elevado lá na frente, eles vão querer um salário mais elevado. Se as empresas acham que vão vender seus produtos pelo preço mais elevado lá na frente, elas vão também pagar um salário mais elevado para os trabalhadores. Portanto, se tanto os trabalhadores quanto as empresas esperam que o nível de preços vai dobrar, eles concordarão em dobrar o salário nominal, mantendo o salário real constante. Então, o que importa não é o salário nominal, o que importa é o salário real. Né? Aí eu só coloquei a fórmula novamente, né, a fórmula inicial, que ela vai ter várias modificações para frente, né, de que o salário depende do nível de preços esperados multiplicado pela taxa de desemprego e pela variável abrangente. Por que os salários dependem do nível de preço esperado em vez do nível de preço efetivo? Aí é outra discussão, está dando que é feito, mas não é tão complicado como a questão da dependência dos salários reais em comparação com os salários nominais. Porque os salários são fixados em termos nominais, né, na moeda. E no momento em que são fixados, ainda não se conhece o nível de preço relevante. Então, se as empresas, se os trabalhadores vão fazer um contrato com salários daqui 6 meses, daqui 1 ano, né,
Então, interessa mais para eles o nível de preço esperado e não o nível de preço efetivo. Né? Porque se ele não tiver essa perspectiva, tá vendo? Ele pode, né, cometer um equívoco muito grande de fazer um contrato, atuar um contrato neste momento, sem saber a tendência dos níveis de preços futuros, e se esses preços futuros aumentarem muito, significa que vai ter, entendeu, um prejuízo muito grande, né, dos seus salários reais. Embora, né, independente do nível de salário nominal que tenha feito o contrato. Né? O contrato é feito agora em termos nominais, né, determinada moeda, né, mas o governo tem de estar considerando os preços lá na frente. Muitas vezes os salários são fixados antecipadamente, né, baseados no que se espera, como será o nível de preços no horizonte delimitado. Se você faz um contrato, né, salarial de 1 ano, 2 anos, né, isso é baseado naquilo que se espera que o nível de preço, né, subirá até aquele horizonte de tempo lá, daqui 1 ano ou daqui 2 anos. Isso, né, aqui, no geral, é relacionado com o nível de preço esperado. Né? Agora vamos aqui para a questão da taxa de desemprego. Aí está uma grafinha errada, que no lugar do E eu coloquei um R. Tá? Repetir aí a forma da determinação do salário, né, que depende do preço esperado, multiplicado pela taxa de desemprego e a variável abrangente. Né? Outro fator que afeta o salário agregado, né, na equação é a taxa de desemprego, né, que está dentro do parênteses aí. A gente já viu que a taxa de desemprego afeta negativamente o salário. Maior taxa de desemprego, a tendência é reduzir o salário nominal. Menor taxa de desemprego, a tendência é favorecer o salário. O nível de menos, né, sobre o indica que o aumento da taxa de desemprego diminui o salário. Aí você tem outros fatores, né, que estão colocados aí, que é o Z. A terceira baseada na equação Z é a variável abrangente, que representa todos os fatores que afetam os salários, dado o nível esperado de preços e a taxa de desemprego. E é interessante aí, está vendo que, em termos de modelo, né, ele coloca aí dessa forma um pouco para ajudar, né, de que tudo que é colocado aí na variável abrangente no Z é considerado como positivo para os salários. Né? Mas é evidente que nem todos os fatores, né, ou os outros fatores, além do preço esperado e além da taxa de desemprego, poderiam atuar de forma positiva com o salário. Né? Mas, no caso aqui, eles consideram só os fatores institucionais, né? E como salário mínimo, como salário de desemprego, né? Salário de desemprego, segundo eles, atua positivamente, né, no nível de salário nominal. Então, está só falando isso aí. A gente viu para trás os preços esperados, como é que atua na determinação do salário. Agora aí está colocado, né, a taxa de desemprego e a variável abrangente. Vamos seguindo, né, os outros fatores que eu já falei, tá vendo? E além dos outros fatores, né? Além dos preços esperados e além da taxa de desemprego, né? Como salário mínimo, como seguro-desemprego, etc. Todos eles atuam positivamente. Agora, vamos para a determinação de preços. Saindo da determinação dos salários, vamos para o segundo componente do estudo do mercado de trabalho, né? E como é que os preços são determinados. A gente já viu que os salários são determinados pelo nível de preços esperados, pela taxa de desemprego e pela variável abrangente. E os preços, como é que eles são determinados? Né? Os preços fixados pelas empresas dependem dos custos incorridos. Né? Os custos dependem, por sua natureza, ou por sua vez, da natureza da função de produção. Então, você dá uma função de produção, para determinada quantidade, né, de fatores de produção, você obtém uma quantidade de produto. Né? Então, aí, se você tem uma função de produção bastante restrita, né, o produto é igual, né, ao o nível, né, de a produtividade do trabalho, que é a variável A, né, e o nível de emprego.
Então, você tem, como nessa função de produção aí bastante restrita, você tem o único fator de produção que é o trabalho, então o produto depende só do fator trabalho. Né? Então, o produto é igual, né, é a função da quantidade de trabalho, né, da força de trabalho que é utilizado, né, do nível de emprego que é utilizado, e aí sendo influenciado, né, pela produtividade do trabalho. Se o trabalho é mais produtivo ou menos produtivo. Esse modo de escrever a função de produção implica que a produtividade do trabalho, né, o produto por trabalhador, seja constante, é igual a A. Se é constante, significa que se você modificar a quantidade do nível de emprego, né, isso vai ter como implicação uma modificação proporcional no nível do produto, já que a produtividade é constante. A função de produção, né, do o produto, né, que é igual ao nível de emprego, implica que o custo de produzir uma unidade adicional do produto seja o custo de empregar um trabalhador adicional ao salário. Então, se você tem um determinado nível de produto num determinado momento, se você vai aumentar essa produção, o custo daí vai ser dado pelo salário que você vai pagar ao trabalhador adicional, já que o trabalhador é o único fator de produção que está sendo considerado na função de produção. O custo marginal de produção, né, o custo de produzir uma unidade adicional do produto, é igual a W. Tá? Então, o custo vai variar de acordo com o pagamento do salário. Se houvesse concorrência perfeita no mercado de bens, o preço de uma unidade do produto seria igual ao custo marginal. P seria igual a W. Mas aqui nós estamos considerando o seguinte, né? Por que é feita essa observação? Porque aqui eles tentam dar um grau de realismo, né, no modelo, né, no sentido de entender que dificilmente você vai encontrar uma situação de concorrência perfeita, tá, nos principais mercados na economia. Os mercados mais importantes, eles nunca estão sob, né, a lógica da concorrência perfeita. Né? A maioria deles, tá vendo, são oligopolizados, né, no limite, né, são monopolizados. Então, como eles não são competitivos, né, as empresas cobram um preço maior do que o custo marginal. Então, o preço, se a concorrência, se você fosse concorrência perfeita, o preço seria igual a W. Mas como a economia não funciona na concorrência perfeita, na maioria dos casos, tá, o preço é igual ao W multiplicado por 1 mais M. E o que é o M aí? Tá? O M é a margem que as empresas cobram, tá? Além do custo que tem com salários, eles aumentam esse preço aí em 10%, em 20%. Então, isso é a margem que vão marcar, né? O preço sobre o custo. Esse markup, ele surgiu ali, ele foi elaborado principalmente, né, na década de 1930, né, por dois autores. Eu não sei o nome completo dele, eu só sei que o nome de um é Hall e o outro é Rich, né? E eles, vindo daquela tradição, né, do estudo da economia, da teoria econômica prevalecente, de que a economia é de concorrência perfeita, etc., aí eles foram tentando para o chão da economia pesquisar como é que realmente as empresas determinavam os preços de seus produtos. E eles verificaram que não correspondia, né, ao preço, né, igual ao custo, né, do salário, aí, considerando que são um fator de produção. Eles detectaram que as empresas sempre acrescentavam a margem que ficou, que lá, quando eles falaram, né, acrescentavam o markup, né, e, e isso, né, passou a se consolidar e ser incorporado na maioria dos modelos que tornam mais real, né, a análise dos mercados, né, na determinação dos preços. Então, preço é igual aos salários multiplicado pelo mercado, considerando que os mercados não são competitivos. Dado isso, né,
essa é a referência básica, né? Da determinação do preço. Aí você não tem. Dito isso, está dando visto os dois determinantes, dois salários, que é igual, que é determinado pelos preços esperados, multiplicado pela taxa de desemprego, mais a variável abrangente. Por outro lado, visto como é que os preços são determinados, né? Pelos salários, multiplicado pelo mercado. Né? Agora a gente vai fazer o que é a razão de ser do capítulo, né? Juntar esses dois lados, né? Para o entendimento da taxa de desemprego, né? Principalmente aqui relacionado com o conceito de taxa natural de desemprego. Enquanto nós estudamos, aqui tem uma observação, está dando a respeito, né, do salário, está dando, que é o seguinte, né, que aí eu coloquei aqui para ficar fixado aqui. Quando vocês forem fazer a leitura lá do capítulo, isso está lembrado. Enquanto nós estudarmos as expectativas, seguiremos a hipótese dos salários nominais dependerem do nível de preços efetivos e não dos esperados. Por quê? Porque ainda não nós não estamos estudando de uma forma direta, né, em particular, o conceito aqui de expectativa. Né? Então, a gente vai considerar aqui mesmo os preços efetivos, né? Em vez de considerar os preços, o nível esperado de preço. Sobre essa hipótese, a fixação de salários e preços determina a taxa de desemprego e equilíbrio. Então, sobre essa hipótese de que não estamos considerando aqui os preços esperados e sim os preços efetivos. Relação de fixação de salário. Dada a hipótese de que os salários nominais dependem do nível de preços efetivos, porque nós deixamos, né, abandonamos a ideia de que seriam os preços esperados, porque ainda não estudamos as expectativas, ah, em vez do nível de preços esperados, você tem, né, W é igual a P multiplicado, né, pela taxa de desemprego e a variável abrangente. Dividindo, né, ambos os lados pelo nível de preços, por P, aí você tem, fazendo as manipulações algébricas, W sobre P, que é o salário real, é igual à taxa de desemprego e a variável abrangente. Ou seja, você saiu de uma situação na qual o salário nominal era igual, inicialmente, ao nível de preço esperado, multiplicado pela taxa de desemprego, a variável abrangente, como agora foi, introduzimos a hipótese, porque ainda não estudamos a expectativa de que o que vale aqui são os preços efetivos, tá? Então, dividindo todos os dois lados da equação por P, significa que vai cortar o P da variável, então o salário real vai depender apenas da taxa de desemprego e da variável abrangente, e não mais do nível de preço, né? Porque dada a hipótese restritiva que foi colocada. Né? Então, primeiro ponto que está colocado aqui, né? Que o salário real agora depende da taxa de desemprego e da variável abrangente. E o que tem de mais importante aqui, que nós estamos discutindo agora, é a taxa de desemprego. Né? Esse conceito, de certa forma, vai dominar a macroeconomia a partir da década de 70 para frente. A taxa de desemprego natural, né? Propriamente dito. Pegando lá, né, como ficou a equação, né, que o salário real agora depende apenas da taxa de desemprego e da variável abrangente, né? Quanto maior a taxa de desemprego, menor o salário real escolhido pelos fixadores de salário. E a gente viu por que interessa para as empresas e para os trabalhadores, né, o salário real. Salário real. A gente viu porque eles não estão, os trabalhadores não estão interessados em quanto é que eles vão receber nominalmente, mas quanto é que eles vão comprar. As empresas não estão interessadas no valor nominal dos salários, mas no valor, né, dos bens, né, que elas vão vender lá no futuro. Essa relação entre o salário real e a taxa de desemprego, vamos chamá-lo de relação de fixação de salários, e é mostrado na figura a seguir. Então, isso, a relação de fixação de salários, né, a equação, que se estabelece entre, né, o salário real e a taxa de desemprego, que atua negativamente. Né? Maior taxa de desemprego,
tendência a reduzir o salário real. Menor taxa de desemprego, a tendência a que favoreça o salário real. Aqui você tem o gráfico que mostra essa relação entre salário real e taxa de desemprego, né? Salários, preço e taxa natural de desemprego. A taxa natural de desemprego e a taxa de desemprego tal que o salário real escolhido na fixação de salário seja igual ao salário real resultante da fixação do salário. A gente só fazer aqui, olhar aqui o gráfico, depois tentar um pouco comentar sobre essa ideia da taxa natural de desemprego. O gráfico aí está mostrando, né, a relação entre é, a, na fixação do salário, né, salário real e taxa de desemprego, onde quanto maior a taxa de desemprego, menor é, quanto menor é o salário real. Quanto maior o salário real, menor a taxa de desemprego. E aí você tem, tá vendo, o salário real, é dado aí pela a relação, o inverso, né? O inverso não, né? Né? Dividido por mais o markup. O que é o markup? Né? O markup é aquele valor que os empresários acrescentam nos custos, na determinação dos preços. Esse gráfico aí está estabelecendo, né, a relação de fixação de preços, né, relação de fixação de preços, que depende essencialmente da taxa de desemprego que a gente viu. E os outros aspectos aí da variável abrangente, né, que a gente não está falando, tá vendo? Mas tá vendo, tem o aspecto aí, tá vendo, da margem, né, que a gente vai ver intuitivamente, tá vendo? Quando é que essa margem, ela, a empresa tem mais poder de aumentar a margem ou aumentar ou menos, né? Quanto mais ela tem poder de mercado, né? Se ela tem um poder de mercado menor, ela tem um poder é, ela vai estabelecer, acrescentar uma margem no mercado menor. Se ela é mais oligopolizada, ela vai ter uma força de ter um markup maior. Continuando a relação da fixação de preços, as implicações de determinação de preços, se dividirmos, né, ambos os lados da equação de determinação de preços pelo salário nominal, né, aí você teria, né, aí não seguir, né, da forma que está lá no livro, vai fazendo todos os passos, você dividiria, né, ambos os lados da equação, né, pelo salário nominal, aí você teria a seguinte relação, né, que o preço dividido pelo salário seria igual um mais a mais. Um mais a mais. Como o que interessa para a gente é o salário real, né, nós vamos inverter essa situação aí, tá vendo? Vai ficar W sobre P e 1 sobre 1 mais N. Né? A razão entre o nível de preço e o salário, resultante do comportamento de fixação do preço normais, é igual a 1 mais a mais. Né? Mas o que interessa para a gente, quando faz essa divisão pelo salário nominal, o que interessa para a gente não é a P sobre W. O que interessa para a gente é o salário real W sobre P. Então, nós vamos inverter ambos os lados da equação. Tá? E vai ficar W sobre P e 1 sobre mais a margem, né? E aí vai nos interessar e vai nos dar, tá vendo, a relação de fixação dos salários pelas empresas. Então, você tem, né, invertendo ambos os lados da equação para obter o salário real, que é o que nos interessa. Né? Então, você tem o salário real é igual a 1 sobre 1 mais a margem. O que vai sair daí? A variável abrangente. Né? E agora você tem apenas a margem, né, que vai ter uma força grande, né, na determinação, né, dos preços das empresas. Ou seja, a empresa tem poder maior de aumentar mais ou não, tá vendo? Isso é que vai fazer com que vai variar mais ou variar menos o salário real. As decisões de fixação de preços determinam, né, o salário real pago pelas empresas. E o principal determinante é isso, né? No caso, está dando
Não é que a taxa de desemprego não seja importante, né, mas o principal determinante aí, no caso, devido às empresas serem oligopolizadas, é o mercado. O aumento na margem leva as empresas a aumentar os seus preços, dado o salário que têm de pagar. De modo equivalente, um aumento da margem leva a uma diminuição do salário real. Significa, né, que é interessante, né, isso que está colocado, como a margem está no denominador, significa que ah, aumentar ou diminuir, né, o poder da empresa, né, de determinar a margem, né, o mercado, vai fazer com que o salário real seja maior ou menor. A relação de fixação de preços, né, na equação anterior, é mostrada, aí vai colocar como é que ela aparece no gráfico, como uma linha horizontal, fixação de preços, em inglês, o price set. E aí, era naquele gráfico lá atrás que a gente viu lá atrás. Eu vou só voltar aqui, né? Então, essa linha horizontal aí é que vai determinar a relação de fixação de salários da empresa, né? Price set, né? Estabelecimento dos salários pela empresa. Salários reais e o desemprego em equilíbrio. O equilíbrio do mercado de trabalho requer que o salário real escolhido na fixação de salário seja igual ao salário real resultante da fixação de preço. Porque, o que a gente vai mostrar agora nessa relação, né? Salário real e desemprego em equilíbrio? Que o que interessa aqui para a gente é a questão do equilíbrio. Ah, onde é que você tem, né, na fixação dos salários, né, principalmente relacionado com o salário real, né? Essa fixação do preço, principalmente relacionado com a margem. Como é que vai dar o equilíbrio, a situação de equilíbrio aqui, né? O equilíbrio do mercado de trabalho requer que o salário real escolhido na fixação de salários seja igual ao salário real resultante da fixação de preço. Nós vimos mais para trás o seguinte: como é que os preços são determinados? Depois nós vimos como os salários são determinados, né? O inverso, né? Então nós vimos como os salários são determinados, depois nós vimos como os preços são determinados. Aí está sendo colocado agora aqui, entendeu? Onde é que está o equilíbrio no mercado de trabalho? Então, o equilíbrio do mercado de trabalho está naquele ponto, entendeu? No qual o salário real escolhido da fixação dos salários pela empresa seja igual ao salário real resultante da fixação de preço. E essa igualdade aí, podemos dar o equilíbrio do mercado de trabalho. Podemos também descrever a taxa de desemprego de equilíbrio, né, algebricamente. Né? Então, se você tem aqui de um lado, né, o F, a taxa de desemprego natural e a variável abrangente é igual 1 sobre a margem. O que é 1 sobre a margem? É o salário real. Então, salário real é igual 1 dividido pela margem. Então, aí você tem, igualando aí, tá vendo, o equilíbrio, né? O equilíbrio do mercado de trabalho. Então, se você tem de um lado, só colocando aqui, né, que foi substituído aí o salário, o salário pela forma, pelas as notações que determinam o salário. Inicialmente, nós vimos que o salário dependia de quê? Dos preços esperados, mais a taxa de desemprego, mais a variável abrangente. Depois nós vimos os preços dependem de quê? Do salário multiplicado pela margem. E aí, vindo mais para frente, né, nós vimos o seguinte, né, que o salário real é igual a 1 sobre a margem. Aqui nós estamos substituindo o salário real, que é determinado pela taxa de desemprego e a margem, que é igual a 1 sobre a margem, que é a mesma coisa. Né? Só colocando aí o seguinte, né, que esse N aí subscrito do U está se referindo à taxa natural de desemprego, que é, que eu já falei, o mais importante aqui dessa apresentação. A taxa de desemprego de equilíbrio, U,
é tal que o salário real escolhido na fixação dos salários, o lado esquerdo da equação, é igual ao salário real resultante da fixação de preço, né? O lado direito. Então, aí você tem o equilíbrio, o equilíbrio, né, da taxa é, de desemprego, equilíbrio da taxa de desemprego, o equilíbrio do mercado de trabalho. Do mercado de trabalho. Dado esse equilíbrio no mercado, né, no mercado de trabalho, né, ou seja, onde a determinação, né, do, salário real, né, que determina o salário. O salário real que determina o salário real, de um lado, e a determinação dos preços, né, que determina, entendeu, o salário real do empresário, né, do empresário, essa igualdade que é a mais, né, verdade, essa igualdade entre, né, o, o preço, né, de um lado, o preço do lado, não, o salário de um lado e o preço do outro, né, ele é o equilíbrio do mercado de trabalho, ou o equilíbrio da taxa de desemprego. E essa taxa de desemprego de equilíbrio, ela tem a seguinte denominação. A taxa de desemprego de equilíbrio é chamada de taxa natural de desemprego. E tá vendo, a gente vai ver, tá vendo, nas discussões lá para frente, na disciplina e várias outras unidades, né, que é o principal conceito, né, que é usado, tá vendo, para o entendimento, né, daquilo que influencia o nível do produto da economia, né, a taxa natural de desemprego. O que é a taxa natural de desemprego? É aquela taxa natural de desemprego, é onde a economia flutua ao redor dela. Tá vendo? Ela não, se você calculado essa taxa de desemprego ao longo, né, de uma década, ou ao longo de 5 anos, ou ao longo de 4 anos, de 2 anos, tá vendo? Significa que esse valor vai mostrar que sempre a taxa de desemprego vai estar flutuando, vai estar voando ao redor dessa taxa natural de desemprego. As posições das curvas, né, de fixação de salário, de fixação de preços, e, portanto, a taxa de desemprego de equilíbrio depende tanto da variável abrangente, né, quanto da margem. Né, tanto da variável abrangente quanto da margem. A taxa natural de desemprego, né, os salários reais e o desemprego de equilíbrio. O nível de desemprego menor é necessário para fazer os funcionários aceitarem, né, o salário real menor, levando ao aumento da taxa natural de desemprego. Então, o que está sendo colocado aí, tá vendo? É que você tem uma determinada situação, tá? Essa situação tem um impacto na, na economia, baixando ou aumentando o emprego. Se por acaso você tem um nível de desemprego maior, né, significa vai ter qual efeito, né? Significa que um nível de desemprego maior e esse nível de desemprego está acima da taxa de desemprego natural, ele é necessário para fazer com que os funcionários aceitem o salário real menor, elevando o aumento da taxa natural de desemprego para um se aproximar da outra. Né? Dizendo o seguinte, que um determinado nível de desemprego, ele sempre, devido às forças, né, do mercado, ele vai, se ele está maior do que a taxa natural de desemprego, pelas próprias forças do mercado, ele vai para baixo. Se você tem um nível de desemprego mais elevado, nível de desemprego mais elevado, significa que ele vai forçar com que que os trabalhadores possam aceitar, né, uma taxa de um salário menor, de salário real menor, né, levando ao aumento da taxa natural de desemprego. Aí, essa taxa vai se aproximando, né, do nível de desemprego maior. Fatores como a generosidade do seguro-desemprego e a legislação antitruste dificilmente podem ser vistos como resultado da natureza. Ele está fazendo comentário a respeito, está dando de não tão positivo, está dando dado que nós estamos vendo a partir do manual, e os efeitos institucionais, como seguro-desemprego e salário mínimo, eles sempre são entendidos como algo que dificultam, né, e o nível de desemprego se aproxime de forma mais rápida
da taxa de desemprego natural. Então, eles refletem várias características da estrutura da economia. Por essa razão, o nome melhor para a taxa de desemprego, de equilíbrio, seria a taxa estrutural de desemprego, mas até agora esse nome não pegou. É bem curioso, interessante, né? Por que eles chamam taxa natural de desemprego. Seria isso, né? Vou só repetir o que foi apresentado aqui, para chegar no entendimento da taxa natural de desemprego. Né? Foi visto as principais características do mercado de trabalho, principalmente nos Estados Unidos. Passado isso, nós vimos os determinantes dos salários. Primeiro vimos uma discussão longa sobre o que afeta a determinação dos salários, a negociação dos trabalhadores. Né? Depois vimos a questão da teoria do salário de eficiência, que faz com que sempre as empresas procuram remunerar os trabalhadores acima do salário de reserva. Nós vimos também que os trabalhadores sempre têm certo poder de negociação, segundo os economistas, e isso afeta também a determinação do salário. E aí chegamos também na fórmula também de que os salários também não são iguais ao nível de preço esperado, multiplicado pela taxa de desemprego e a variável abrangente. Vamos ver mais lá na frente, né? Como que serve, interessa para os trabalhadores, são os salários reais, aí foi tirado o salário esperado e também o salário efetivo, aí viu que o salário real depende exclusivamente da taxa de desemprego e da variável abrangente. Depois foi visto como é que obtém, como é que são determinados os preços, e os preços são determinados principalmente, né, preços são iguais ao salário multiplicado pelo markup, né? Com aquele percentual, né, que é acrescido aos custos das empresas, principalmente porque as empresas funcionam em mercados oligopolizados. Depois disso, a gente pegou, né, determinação dos salários e determinação dos preços para entender, tá vendo, o equilíbrio, né, no mercado de trabalho, entendendo, tá vendo, a respeito disso, o equilíbrio da taxa de desemprego. Chegando, né, né, a ideia da taxa natural de desemprego, né, que a taxa natural de desemprego é aquela taxa, né, que iguala o nível, né, de salário real determinado pela fixação dos salários, de um lado, e o nível de salário real determinado pela fixação dos preços pelas empresas do outro. Essa igualdade aí, tá vendo, estabelece o equilíbrio do mercado de trabalho ou o equilíbrio, né, da taxa de desemprego. É, essa, esse equilíbrio, tá vendo, ele mostra que sempre o nível de desemprego da economia ele vai sempre se aproximar, ele vai sempre estar próximo, tá vendo, da taxa natural de desemprego. Ele nunca vai se afastar porque, devido aos fatores que determinam os salários e os fatores que determinam os preços, eles sempre vão forçar com que, tá vendo, o nível de preço da economia, tá vendo, se aproxime do nível natural, do nível de preço, não, o nível de desemprego da economia se aproxime do nível da taxa natural de desemprego da economia. Tá? Então, basicamente, esse capítulo, tá? Era isso que a gente queria ver aqui. Tá?